Paz do Senhor a todos, mais uma vez. Que Deus possa nos abençoar em mais essa noite, onde nós vamos aprender hoje sobre missões transculturais no Novo Testamento. É a lição 4 da Escola Bíblica Dominical da CPAD, né? Mas, meus irmãos, vamos dar início então. Nós vemos claramente que a grande comissão que nós conversamos e falamos sobre ela no Antigo Testamento, ela está clara aqui também no Novo Testamento. Mateus 28, 19, né, Jesus passa essa ordenança, né? Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali, o povo escolhido, meus amados, ele já estava recebendo a ordem de continuar o que já vinha sendo posto desde o Antigo Testamento. Também vemos ali o amor de Deus e a natureza missionária, porque ele mandou o seu Filho amado, né, o seu Filho unigênito, para poder glorificar ele, o Deus, né, e assim tornar a sua igreja uma sucessora desta missão. Portanto, meus irmãos, nós temos hoje em nós esta suprema tarefa. Não se esqueçam de que nós devemos proclamar segundo o exemplo de Cristo e com palavras e ações do reino de Deus. Não adianta a gente sair falando de Deus e falando coisas que nós não conhecemos, coisas que não estão nas Escrituras, né? Então nós precisamos continuamente apresentar o quê? O arrependimento, assim como fez Jesus Cristo. Arrependei-vos, pois está chegado o reino dos céus. Como nós já vimos lá no Antigo Testamento também, que a igreja que no caso, hoje a igreja é o todo, mas naquela época era Israel, então ela tinha a tendência dela era centrípeta, então o povo ia até ela. Enquanto no Novo Testamento demonstra o quê? Demonstra que a igreja é muito mais ativa, então ela é centrífuga. Então é a igreja que sai em busca dos gentios, em busca dos ímpios, para poder apresentar para eles o Evangelho de Deus. Ou seja, a igreja sai e alcança o mundo, É o povo de Deus sendo enviado desde lá do início, desde a igreja primitiva, para fora dos nossos limites culturais. Então hoje nós somos enviados, nós temos os nossos limites culturais aqui, mas nós vamos para outros lugares. No caso da nossa igreja, ela vai até a África, já foi até a Índia, vai até os ribeirinhos. Então é dessa forma que funciona. Então, com isso nós buscamos o quê? Alcançar outros povos e nações. Lá em Lucas 10, 2, Deus faz a seguinte advertência, né? A seara é muito grande e os trabalhadores são poucos. Então nós somos poucos, por mais que nós achemos que nós somos muito poucos, né? Então nós precisamos rogar sempre ao Senhor para que Ele mande mais trabalhadores. Então nós temos que preparar mais pessoas para poder cumprir essa missão. A palavra mande no grego, que está assim, que mande mais trabalhadores para a sua seara, ela quer dizer equibalho, né? E ela tem o sentido de com força, de lançar fora. Então é lançar mesmo, a gente tem que ir com muita força, muito poder. Portanto, a nossa missão tem o sentido imperativo de Deus, o sentido imperativo de resgatar o ser humano para Deus, onde quer que ele se encontre. Independente de suas condições sociais, isso nós precisamos deixar bem claro, independente de suas condições morais ou físicas. Nós não podemos achar, esse não tem chance, eu não vou. Esse é um indigente, eu não vou. Esse daqui é um assassino, eu não vou. Não é dessa maneira que funcionam as coisas, meus amados. É independente de condição social, moral ou física. E assim nós devemos formar extensões da igreja, primeiro no nosso próprio estado, no nosso próprio país, no nosso bairro. Então nós vamos estendendo a nossa igreja aqui. E assim nós vamos chegar a todos os povos e nações, como nós já vemos acontecer em uns casos. Dessa forma, muitas igrejas já estão alcançando povos fora do país. Temos a janela 1040, que nós vamos falar sobre isso na lição 10. São situações adversas e difíceis, mas é assim.
Ocorre que uma falha de Israel no sentido de missões, no sentido das pessoas virem eles explicarem, falarem do Evangelho, apresentarem o reino de Deus para eles, Deus, vendo a falha deles, Deus organizou um novo povo, que é a igreja do Novo Testamento. Então nós somos este povo. Eu me refiro à igreja, não me refiro a pessoas, porque tem pessoas que não fazem parte da igreja. E assim, por uma palavra profética, o clímax dos propósitos universais de Deus são expostos para a redenção do homem. Né? Esse propósito ele vai ser atingido aqui no Novo Testamento. Nós vamos atingir este propósito, porque o Novo Testamento acaba em Apocalipse. Então nós vamos conseguir chegar lá. Com a bênção de Deus nós chegaremos. Marcos 16,15. Marcos 16,15 diz assim, que nós devemos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Entendam, meus irmãos, e que fique claro aqui que esta é uma responsabilidade tanto coletiva, ou seja, da igreja, quanto individual, que se refere a cada cristão, membro integrante da igreja. Então isso é uma coisa individual, não é a igreja que tem que fazer, a responsabilidade é dele e eu estou aqui, eu só venho cultuar. Não, isso também traz para nós a nossa responsabilidade. Volto aqui a falar que a Bíblia, no seu contexto geral, ela é missionária. E no Novo Testamento, Jesus, ele foi o primeiro enviado pelo Pai, o primeiro missionário enviado pelo Pai. João 20:21 diz assim, que Jesus disse outra vez, né? Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. É direto, não há dúvida quanto a isso. Eu também os envio. Portanto, meus irmãos, missionário é uma pessoa com chamada divina, que abre mão de si mesmo para ministrar a um povo de cultura ou civilização diferente. Tá? Eu vou até esclarecer um pouco mais, até para uma pessoa, porque uma pessoa não é igual a outra, uma pessoa é de uma forma, outra pessoa é... Nós temos que aprender a conviver com essa pessoa da maneira como ela é, para tentar ensinar, para tentar levar ela ao reino de Deus, apresentar ela ao reino de Deus. É dessa maneira que funciona. Então a Igreja de Cristo ela é um instrumento de Deus para estes propósitos. É dessa maneira como funciona. E este, meus queridos, é o grande desafio da Igreja de Cristo antes de subir aos céus. Nós temos esse desafio em nós. Portanto, fazer missões não é meramente uma opção. Não é meramente uma opção, um parecer ou uma recomendação, mas sim uma ordem, é um mandamento. E o Espírito Santo é o poder que reveste o homem para esta tarefa. Não há dúvida disso. Ele chama, guia o obreiro, direciona o obreiro para as missões transculturais. Né? O texto sugerido está em Isaías 61, 1 e 2 e Lucas 4, de 17 a 20. Eu vou fazer a leitura com os irmãos. Isso alonga um pouco a nossa aula, mas é bastante interessante nós fazermos a leitura. O Espírito do Senhor Jeová, Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança ao nosso Deus, do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Lucas 4, a partir de 17, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando-o a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E depois ele dá uma notícia interessantíssima, que nós vamos estudar ela
aqui, né? Mas o primeiro assunto, meus amados, dando já prosseguimento, o primeiro assunto fala para nós que o Deus do Antigo Testamento, ele é o mesmo Deus do Novo Testamento. Isso é claro, nós já entendemos isso nas outras aulas. Nós já falamos sobre isso nas outras aulas, né? Ele fez missões no Antigo Testamento e ele faz missões no Novo também. A única diferença é que no Antigo Testamento não havia ainda o personagem central. Havia notícias sobre ele, a promessa da vinda dele, mas ele não estava ali. Porque a missão do Antigo Testamento era o de anunciar o Messias, ou seja, Jesus, que é o personagem principal de todo o estudo que nós fazemos, de toda a dedicação que nós temos. Ele é o personagem principal para os homens do reino de Deus, é dessa forma. Então, já em Gênesis 3:15, diz assim, né, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele vai te ferir a cabeça e você vai ferir ele no calcanhar. Isso deixa claro a promessa da vinda de Messias. Quem de nós tem condições de participar de uma luta dessa, de uma guerra dessa? Então isso já deixa claro a vinda do Messias, né? Então uma profecia muito clara e evidente aqui. Portanto, todo o Antigo Testamento apresenta o reino de Deus e a vinda de Jesus Cristo. Já o Novo Testamento é o momento em que Jesus chega, e assim é mostrada o que no Novo Testamento? A atividade deste personagem, ou seja, o Messias, que conforme Lucas no capítulo 4, ele entrou em uma sinagoga em um sábado e lendo o profeta Isaías no versículo 61:1, né? Em versículo 61:1, que nós acabamos de ler, ele falou tudo aquilo. Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e assim foi. E aí, por fim, todos ficaram olhando para ele, e aí ele disse, né? Jesus disse, hoje se cumpriu esta escritura. Hoje se cumpriu esta escritura. Então vejam, meus irmãos, que um texto já lido, há cerca de 800 anos, dizendo que ele viria, e que os judeus explicavam que um dia o Messias viria. Né? Eles explicavam, um dia ele vai vir, está aqui o texto, está escrito, é uma promessa. Naquele dia foi dito por Jesus, hoje se cumpriu essa escritura. Ou seja, em Cristo, o Antigo Testamento, ele se cumpre na sua totalidade. Bastando apenas um adendo que nós vemos claramente aqui. 1 Coríntios 15:28, ele diz que todas as coisas lhe estão sujeitas. Né? Então, o próprio Filho também se sujeitará a ele. Né? E a ele que todas as coisas ele se sujeitou, para que Deus seja um em todos. Então, 1 Coríntios fala que Deus, com a presença de Cristo, ele vai ser um em todos. Ele vai ser um em todos. Cristo é Deus, e ele se fez carne e se sujeitou, para que Deus seja um em todos, meus irmãos. Olha que gloriosa essa notícia, essa afirmação para nós, não é verdade? Então, ele veio e assim ele cumpriu o seu propósito. Para quê? Para da mesma forma a igreja hoje mostrar ao mundo o grande e o sublime amor de Deus. Então nós precisamos mostrar esse grande e sublime amor de Deus. E como é que isso é feito? Como é feito? Nós podemos resumir isso em 5 palavras muito simples. 5 palavras simples. Preparação. Preparação. Então o Antigo Testamento veio e preparou todas as coisas. Aí nós vemos ali a manifestação, como segunda palavra, que ela se refere aos 4 evangelhos. Esta é a manifestação de Cristo, os 4 evangelhos. Nós vemos também a propagação. A propagação ela se refere a Atos dos Apóstolos, que isso veio e levou para todas as partes a palavra de Deus. Então a propagação, a explicação também, as epístolas, as cartas, elas explicam como funciona, como é, como não é, como é que nós temos que fazer, como nós temos que agir. E é isso que eu falo para os irmãos, se nós não aprendermos, se nós não estudarmos, nós não estaremos servindo de uma maneira coerente a Cristo, não estaremos entrando ou indo para a salvação.
né? E a consumação, que é o livro de Apocalipse. É o livro do Apocalipse. Eu vou tentar falar um pouco no final, eu já tenho aqui em mente, mas eu vou tentar falar no final um pouco de cada livro para vocês, vamos ver se a gente consegue pelo horário, se não estender muito, né? Então, dentro desta perspectiva missionária, os evangelhos, eles são relatos da vida do Filho de Deus. É a vida de Jesus dando o quê? O maior exemplo de missão. Ele é um Deus que vai, meus amados. Ou seja, ele deixa o seu lar, deixa o seu conforto, ele sai das regiões, das mansões celestiais, ele vem até aqui viver e conviver conosco. Já no nosso caso, alguns têm que deixar as suas famílias, vão deixar o conforto do lar também, vão deixar tudo aquilo que tem para poder partir ao encontro de quem? Daqueles necessitados, dos sofridos, daqueles que estão distantes de Deus, daqueles que estão distantes de Deus. E aí ele vai permear entre culturas, entre como é que eu vou dizer, costumes, e aí ele vai ao encontro delas, é dessa maneira. Nós vemos claramente ali no Éden, Deus indo ao encontro de Adão, claramente ali no Éden, Deus vai ao encontro de Adão. Ele foi ao encontro de Noé, ele foi ao encontro de Abrão, ele foi ao encontro de Israel. Quantas vezes nós vemos isso? Quantas vezes nós vemos isso? Deus está sempre indo ao encontro do povo. E Deus, por fim, ele envia Jesus, que vem ao nosso encontro, ao meu encontro, ao seu encontro. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que Jesus deixou a sua glória. Ele deixou o seu trono, para quê? Para estar em meio a nós. E nós sequer merecíamos, somos pecadores. Somos pecadores. Como homem, ele veio e deu a sua vida por mim e por você, por todos nós. Filipenses 2, 7 e 8 nos diz, né? Antes a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele era visto como figura humana. Né? E ele a si mesmo, ele se humilhou, ele se permitiu ser humilhado, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Veja, meus irmãos, que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário que pagou o preço pela nossa decadência, pelo nosso pecado. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna desta maneira. Só aqui nesse texto eu trago para vocês 5, 6 lições que eu não vou apresentar para não ficar muito longo, mas são 6 lições absurdamente gratificantes para nós sabermos disso, né? O terceiro tópico desse primeiro assunto nós precisamos entender nesse terceiro tópico tudo que foi o exposto. Tá? Tudo o que foi exposto, nós temos que entender tudo isso. O nosso Deus, ele é missionário, ele trabalha sempre em nosso favor, ele jamais desiste de nós. Jamais desiste de nós. Nós somos, meus amados, os alvos desse amor divino, deste Deus maravilhoso, e assim ele conta com cada um de nós, para que nós possamos prosseguir nesta missão. Fazer discípulos significa pregar, evangelizar, ensinar sobre o reino de Deus. Por isso que eu falo que não adianta a pessoa ir no culto de domingo, mas não aprender sobre a palavra de Deus. Não adianta. É por isso que a gente se dedica aqui estudando como nós estamos. Ao lermos os evangelhos, nós enxergamos um Deus que larga tudo para nos resgatar. Largou tudo para nos resgatar. Não apenas ele não apenas nos apresenta como eu vou dizer para os irmãos, um discurso sobre o amor. Ele não apenas apresenta um discurso, mas ele traz o quê? Ele traz prática, ele traz ações. Vejam que o ministério de Jesus foi marcado inteiramente de ações missionárias, com muito amor, compaixão por todos, como nós já lido, mas nos dando práticas, nos dando ações, nos ensinando. Por isso que nós temos que estar aqui aprendendo. Precisamos lembrar que os evangelhos eles foram escritos mais ou menos ali entre 63 e 100 depois de Cristo. Não chega a 100, mas a gente, para ficar uma conta mais ou menos acertada, né, eu coloquei aqui na minha agenda como entre 60 e 100.
né? É desta maneira. A igreja, nesse período, meus irmãos, ela estava toda engajada em missões, sendo estes escritos para que as pessoas pudessem ler eles, e assim também chegar ao conhecimento sobre Jesus. Chegaram ao conhecimento sobre Jesus. O texto, inclusive, de João 8,32, que é o nominativo da minha página, fala assim: e conhecereis a verdade vos libertará. É dessa maneira. Nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos nos relacionar com a verdade. As pessoas, meus amados, dificilmente querem estudar, porque é cansativo, dá sono. Mas quando você está absorvendo e você se envolve realmente com as escrituras sagradas, isso te empolga, isso te traz um pouco mais de volúpia, de vontade de viver essa relação. E quando você tem uma boa relação com o Espírito Santo, você sente vontade, não só vontade, necessidade de saber mais, de conhecer mais. Então, leia as escrituras sagradas, estude-as, participe do culto de doutrina, participe das escolas bíblicas dominicais, participe dos cultos de domingo, mas entendendo que nós precisamos estudar a palavra. O que precisamos enfatizar aqui também é que é o que eu já falei no início, mas eu preciso complementar para vocês. Vamos voltar lá para Marcos, vamos em Marcos 4. Jesus ali, ele confronta o quê? Ele confronta a reação das pessoas. Na parábola da semente ali de Marcos 4, ele confronta o quê? Ele confronta a reação das pessoas diante do evangelho pregado. E cada uma das pessoas com quem nós falarmos, ou para quem nós apresentarmos este evangelho, eles vão ter o quê? Uma reação diferente diante deste evangelho. Mas a grande comissão tem o quê? A missão de tornar as pessoas de todos os lugares discípulos de Jesus. Nós não podemos, porque hoje não deu certo, deixar de falar amanhã. Nós precisamos insistir, independente da reação individual das pessoas. Porque muitas vezes a pessoa está com o coração endurecido. As coisas que a vida apresenta para ela endurecer o coração dela. Então ela sente uma certa distância, um certo distanciamento. Muitos deixaram de crer em Deus, mas estão ali, ainda tem um pouquinho de Deus no coração. O que acontece é que nós temos que tornar esse solo no coração das pessoas um solo fértil, para que a semente seja plantada e ali frutifique, vire uma árvore frondosa e frutifique e passe a dar frutos. É dessa maneira, meus amados, que funciona. Então, independente da reação individual dessas pessoas, nós temos que cuidar delas. Volto aqui a falar, nós, igreja, não substituímos Israel. Nós já falamos isso na aula passada, mas eu preciso constar aqui, não substituímos Israel, embora muitos estudiosos apresentam isto até como doutrina. Se vocês lerem Romanos capítulo 12, todo o capítulo vocês vão entender bem. Mas Romanos 11, no capítulo 1, já diz direto, é uma postura direta aos nossos corações, é uma colocação direta, que diz assim, que Deus, porventura, tem rejeitado o seu povo? E aí fala, de modo nenhum, né? Porque também Paulo falando, eu também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Então ele não foi rejeitado. Porque hoje, meus irmãos, nós temos que entender a igreja de Cristo como um todo. Não tem judeu, não tem Israel, não tem ímpio, não tem gentil. A igreja é formada por todo este povo, ou seja, aqueles que creem, aqueles que perseveram, aqueles que vivem essa relação com Cristo. Esta é a igreja de Cristo. Ninguém está desqualificado para ser. A palavra de Deus é para todos, independente de quem seja. Isso, para deixar mais claro para vocês, além dele ter escolhido o quê? 12 judeus e não gentios. A primeira comunidade bíblica é a judaica. Cristo, ele era judeu de nascimento, portanto, ele não rompe de maneira nenhuma com o judaísmo, além de ter cumprido todo o estabelecido por Deus para eles. Eu não vim mudar, eu não vim abrogar, mas cumprir. Vocês se lembram desse texto? É assim
que é assim que nós devemos entender. Os sábios rabinos, eles não recepcionaram Cristo, mas colocaram ele como um exímio judeu. Se vocês quiserem, depois eu posso preparar para vocês uma aula, um estudo, ou passar no pessoal por que Cristo veio e não foi recepcionado pelos judeus. Né? Mas hoje nós temos que reduzir um pouquinho aqui. Então, esses sábios, eles não receberam Cristo, Jesus, como sendo o Cristo. Né? Então, ele foi um exímio judeu, ele foi assim como o maior judeu que o mundo já viu. Porque nele estava toda a plenitude de Deus, a plenitude do Altíssimo. Então ele não pecava, ele tinha um comportamento regradíssimo. Então, meus amados, nós precisamos entender que a igreja é uma junção de gentios e judeus, aqueles que creram na palavra de Deus. Portanto, a primeira igreja cristã, ela nasce com os judeus. Não podemos esquecer disso. Ela nasce com os judeus. E a partir daí começa a haver o quê? A inserção dos gentios. E aí nós voltamos lá em Romanos capítulo 11, que diz o quê? Que nós fomos enxertados na oliveira. E quem é a oliveira? O Cristo, meus irmãos. Nós fomos enxertados. Não é que ele tirou os judeus e nos colocou. Não, nós fomos enxertados. É dessa maneira. Dessa maneira que funciona. Cristo, meus irmãos, é de onde saíram os ramos, ou seja, o povo de Israel que quebraram esses ramos ali, eles tiveram esse rompimento. E Paulo diz que nós não devemos nos vangloriar disso, porque tudo o que nós temos veio deles. Lembre-se sempre que até o quarto século a igreja era judaica. Nós precisamos entender isso. Os gentios estavam lá, sim, mas a igreja era judaica. Não se esqueça também que o primeiro grande gentil que se converte é Cornélio. O primeiro grande gentil que se converte é Cornélio. E assim nós vemos que os gentios se aproximavam de Cristo. Eles iam se aproximando. Portanto, é antibíblico pensarmos que substituímos os judeus, que eles não existem e agora somos nós. Isso é um absurdo, inclusive, pensar sobre isso. Né? O segundo assunto, meus amados, nós vamos falar um pouco sobre missões nos evangelhos, e em Atos dos Apóstolos. Nós podemos notar aqui, meus irmãos, que o Espírito Santo capacitou Jesus a anunciar o reino, sendo Jesus o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Então Jesus foi enviado para isso, para nos tornar missionários também, através de curas, de expulsão de demônios, da libertação de cativos, conforme Lucas 4, de 14 a 19 nos apresenta. E com isso, ele formou discípulos e líderes na igreja primitiva para poderem prosseguir na missão de pregar o evangelho. Por exemplo, Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para toda a humanidade. Simples, né? Tem muito assunto, tem muita coisa escrita, mas resumindo é isso: Mateus para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas. Quando eu falo romanos, não é para os soldados, não. Quando eu falo romanos, eu falo para a igreja de Roma, ok? E Lucas para os gregos e João para toda a humanidade. É dessa maneira. Ou seja, fazer discípulos tem que buscar a todos os povos e nações em todo o tempo. O mesmo evangelho em palavras diferentes. Mateus falou com os judeus da maneira que os judeus entendiam. Marcos para a igreja de Roma, como a igreja de Roma entendia, na linguagem deles. Lucas para os gregos, na linguagem e nos costumes que eles entendiam. E João já espalhou isso para toda a humanidade. Então, palavras diferentes, pois eram povos diferentes. Isso sem mudar o evangelho. Nós não podemos esquecer disso, é muito importante. Mas mudando sim as formas de anunciar, porque cada uma tem a sua característica própria. Cada uma tem a sua característica própria. Dessa maneira. Ou seja, eles falavam conforme a cultura, conforme a vida de quem ia receber este evangelho. Pode acontecer sim, e temos
missões, pode acontecer e muito, e temos missões de curas, de milagres, de repelir demônios, mas a nossa principal missão é a de pregar o Evangelho. Porque curar, fazer milagres, repelir demônios, isso é dom. E o dom é dado por Deus a pessoas conforme a vontade dele. A nossa missão principal da igreja é pregar o Evangelho. Vejam que o ministério de Cristo e da igreja tiveram início lá no Pentecostes, com a experiência com o Espírito Santo. E assim deve ser. Porque quem salva é Cristo. E não aquilo que nós podemos fazer no nome dele. Nós podemos fazer tudo no nome de Cristo, mas quem salva é Ele. O agente atuante em qualquer situação que nós vivamos é Cristo. É Cristo. E nisso, é exatamente nisso, meus amados, que a igreja hoje está falhando. É exatamente por isso que muitas pessoas estão se ausentando da igreja. Exatamente por isso que muitas pessoas hoje não aceitam o Evangelho. A igreja hoje está dando muita ênfase em curas, muita ênfase em milagres, é libertação em cima de libertação, é prosperidade em cima de prosperidade. E a salvação, e apresentar o reino de Deus, e ensinar você a alcançar o reino de Deus. Pouco nós vemos isso. E as pessoas acabam se ausentando, embora impacientes para sentar, como nós estamos sentados aqui hoje, prestando atenção numa aula dessa que nos ensina e nos corrige. Porque essa aula é cansativa, para muita gente é cansativa. Mas vocês não entendem e não sabem o prazer que eu tenho de ficar 2, 3, 4 dias estudando para poder apresentar para vocês aqui 1 hora de aula. Eu tenho um prazer muito grande porque isso traz muito conhecimento para mim, porque eu também não sei nada. Então eu vou aprendendo, eu vou me alimentando disso, da mesma forma que eu tento alimentar a cada um de vocês. A grande maioria das igrejas hoje, elas estão apresentando ali um evangelho antropocêntrico. E nós devemos voltar a Cristo, que é o único que salva. Que é o único. Eles colocam o homem como centro das atenções. Eles se colocam no púlpito como semideuses. É dessa maneira que funciona. É lógico que não estou generalizando aqui. Sempre entendam isso. Eu não estou e não generalizo de maneira nenhuma. Nós temos a nossa igreja, nós temos várias outras igrejas que eu sei que são boas, nós conhecemos, mas nós vemos aí a grande maioria levando o povo a uma autofagia. O povo recebendo informação falsa, informação enganosa e se flagelando, se destruindo. Então nós precisamos voltar a Cristo. A Ele pertence a cada um de nós pertencemos a Ele. A grande maioria faz exatamente o contrário. Nós precisamos rever a nossa relação com o verdadeiro Evangelho, colocando Cristo no centro. Só assim haverá salvação. O resto, meus irmãos, é engano, é oportunismo, é maneira de ganhar dinheiro, é maneira de sobreviver. Nós precisamos estar alertas a tudo isso. O tópico 2 deste nosso segundo assunto, ele mostra Filipe, que foi o primeiro missionário transcultural da igreja. Não podemos entrar muito a fundo neste assunto, mas ele foi o primeiro missionário transcultural da igreja. Ele era um diácono, mas ali em Atos ele se revela o que? Um evangelista, pregando a um oficial etíope. Ele foi enviado para Gaza, onde está tendo esses conflitos aí. Então ele foi enviado ali para Gaza, antiga região dos filisteus, onde ele encontrou ali um eunuco que lia a escritura, mas ele não compreendia. Ele lia, mas não entendia nada. Então, veja, meus amados, só para trazer aqui para os nossos diáconos, veja que estando diácono, ele se percebeu tendo como missão o evangelismo. Ele era diácono, mas ele percebeu que ali ele tinha que evangelizar, ou seja, é um expositor do reino de Deus em Cristo. Enquanto você estiver envolvido na obra, Deus vai te mostrar o caminho e vai te usar naquele caminho. Você vai ser usado de acordo com aquilo que acontece na sua vida. Depois que ele anunciou o evangelho, ele foi lá e batizou ele nas águas. Isso está lá em Atos 8.
Atos 8, de 26 a 39. Atos 8, de 26 a 39. Este eunuco, depois disso, meus amados, ele propagou esta mensagem em toda a região ali da Samaria. Ele passou a propagar essa mensagem na região de Samaria. E ali chegou até os confins da terra. Até os confins da terra. Porque a Etiópia, naquela época, só para que vocês fiquem cientes, a Etiópia, naquela época, ela era considerada a fronteira mais longínqua do sul do mundo habitado. Então, o entendimento é esse, por toda a terra habitada, o mundo habitado, na verdade. Hoje também nós vemos ali Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, como todos nós sabemos, ele reconhece e traz que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. E assim ele se tornou um pregador itinerante, né? Porque ele se deslocou para muitos lugares. Todos nós o conhecemos, um grande homem que anunciava a palavra de Deus. Apenas uma lembrança para vocês aqui. Já falamos de Pedro, que ele anunciava o evangelho, que é um grande homem e fez muitos trabalhos, inumeráveis trabalhos também, mas apenas uma lembrança aqui, eu quero chamar a atenção para vocês, no sentido de fazer uma pergunta: qual foi o maior missionário do Novo Testamento? Cristo ou Paulo? Porque nós vemos que Paulo escreveu 13 cartas ali, então algumas pessoas ensinam erradamente que Paulo foi o maior missionário do Novo Testamento. Meus irmãos, entendam uma coisa: sem Cristo não haveria missão. Aliás, sem Cristo, sequer o mundo e a criação existiria. E mesmo assim, muitos erradamente afirmam ser Paulo o maior missionário. João, ele diz que não haveria páginas suficientes para relatar as coisas que Jesus realizou. E nós devemos entender dessa maneira mesmo. Paulo, meus irmãos, ele saiu de perseguidor de cristãos para se tornar um dos maiores missionários do Novo Testamento. E nós já estudamos sobre ele em aulas passadas. Nós vimos que foi através dele e de seus companheiros que foi propagado o reino dos céus, o reino de Deus, para todo o mundo. Foi dessa maneira assim apresentado por ele, por pessoas que ele preparou, que ele ensinou, que ele doutrinou. Isso foi apresentado a todos os povos, todas as nações e culturas conhecidas na época. O mundo cresceu muito, mas para a época foi isso. Foi dessa maneira. Eles não escolhiam público. Atos 28 diz que quando ele chega lá em Malta, Atos 28? Sim, Atos 28 diz que quando ele chega lá em Malta, havia um povo reconhecido ou chamado de bárbaros, que hoje se associa a homens maus, né? Mas naquela época, aqueles homens agiram com humanidade para com Paulo. E aí nós ficamos assim, pô, são bárbaros, e agiram com humanidade para com Paulo, né? Mas o que acontece? Naquela época, meus amados, a língua falada era grega. E como eles não falavam a língua grega, eles eram chamados de bárbaros. Ou seja, eles eram consideradas pessoas do submundo. É o que acontece hoje com o Brasil. Se você fala de Brasil, ou falamos inglês, ou então nós somos consideradas pessoas do terceiro mundo ali. Não somente por essa razão, mas essa também é uma das razões. Então, eles chamavam de bárbaros pessoas porque não falavam o grego, eles eram pessoas desqualificadas, pessoas que viviam ali no submundo. Paulo deixa claro que não basta ser da elite, nós temos que pregar para todas as pessoas, meus irmãos. E eles foram impactados ali e receberam a palavra de Deus. Receberam a palavra de Deus. Barnabé e Paulo, eles foram enviados pela igreja de Antioquia para o campo missionário. Olha que maravilha. Aí eu falo assim, quase ninguém se apercebe por quê, né? Mas é que foi ali na Antioquia, essa Antioquia ela foi evangelizada pelos que foram dispersos na perseguição de Jerusalém. Então ela foi evangelizada não pelos apóstolos, mas por pessoas que foram dispersas desta perseguição. Né? E nós vemos ali na Antioquia surgir a primeira igreja gentia. Lá em Atos 13, de 1 ao 4, nos fala isso. É a primeira igreja gentia. E eles enviaram Paulo para essa
missão, não é verdade? No Pentecostes também fica claro que os olhos de Deus estão postos sobre todas as nações, porque ali haviam várias pessoas de várias partes do mundo. Todas elas foram cheias do Espírito Santo, o que simboliza a ação de Deus sobre toda a carne, sobre todo o ser humano. O que deixa claro que Deus não quer a sua igreja fechada em seus próprios muros. Ao contrário, ele ou nós, né? Quando eu falo ele, é a pessoa, mas nós, né, nós precisamos sair. Nós precisamos sair daquela zona de conforto, nós precisamos viver uma verdadeira paixão pelas almas. Uma alma, sequer uma alma, ela é muito importante para Deus. Muito importante para Deus. Então, o Espírito Santo, ele vem também com isso trazer para nós o que? Essa função missionária, porque é ele que vai nos ungir, é ele que vai nos separar, nos inspirar, é ele que envia esses missionários para os 4 cantos da terra. Alguns estudiosos, inclusive, meus irmãos, eles dizem que Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo, porque todo o livro de Atos é pautado na ação deste, ou seja, na ação do Espírito Santo, assim como toda a ação missionária é dirigida por ele. Se vocês lerem em 1 Coríntios 2, de 1 a 18, vocês vão ter um ótimo entendimento sobre essas coisas. 1 Coríntios 2, de 1 a 18. Lembre-se também, meu irmão, que o conforto de Paulo, o conforto dele com tudo que ele passava, com tudo que ele vivia, era saber que a igreja orava, que a igreja intercedia por ele. E assim deve ser também hoje, porque orar sem cessar é a nossa missão. 1 Tessalonicenses 5,17. 5,17 nos fala isso. Vejam, meus amados, que a dependência de Deus é extremamente necessária. Nós precisamos orar pelos nossos missionários, orar por nós, orar por nossos amigos, familiares, também pelos nossos inimigos, porque o missionário deve ter o apoio da igreja local. Ele deve saber se contentar com aquilo que tem, mas ele tem que contar, e a igreja tem que oferecer a oração e o apoio suficiente para ele. A maior dependência que o missionário vai ter nessas situações é a dependência financeira. Todos nós sabemos disso. Sem dinheiro, a gente hoje em dia não consegue fazer mais nada, né? Só que ele não deve visar de maneira nenhuma lucros, ele não deve visar bens morais para ele mesmo. Não, bem material para ele mesmo, não deve. O que ele deve buscar, o que ele deve praticar, o que ele deve ansiar e apresentar para ele que ele se regozije no Senhor, são os frutos espirituais. Filipenses 4,17 nos fala disso. Se quiserem ler depois, né? Então ele tem que buscar o quê? Os frutos espirituais. Né? E nós chegamos ao terceiro assunto. O terceiro assunto, ele fala sobre o cumprimento de missões através das cartas e do Apocalipse. Tá? Através das cartas e do Apocalipse. E aqui nós percebemos claramente que não adianta plantar igrejas se nós não ensinarmos, se nós não instruirmos. A pessoa vai às vezes dar glória a Deus, como falou o nosso pastor muito bem ontem, sem saber por que está dando glória a Deus. A pessoa vai glorificar a Deus porque o pregador estimulou ele. Eu vou falar de novo. Vocês não lembram da nossa aula de ontem? Eu vou falar de novo, eu vou repetir. Vocês não escutaram. Sabe? E aí ele te estimula e você dá glória a Deus sem saber se ele está falando a realidade da Escritura Sagrada ou se ele está ali te estimulando para que ele se sinta bem, para que ele continue motivado para pregar. Foi a aula nossa de ontem no culto de doutrina. Maravilhoso os cultos de doutrinas que nós temos. Perde verdadeiramente quem não participa. Perde quem não participa. Então nós precisamos ensinar, instruir para que não caiamos em armadilhas, para que o povo não caia em armadilhas. Né? E veja bem, não convém você ir pregar, você ir ensinar, você partir para missões sem antes aprender. Há necessidade que você esteja e seja preparado para isso.
Mas vamos ver o que acontece nos evangelhos, lá em Apocalipse. É um, é um tanto quanto complicado, porque eu resumi muito para poder passar para vocês, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir trazer um pouco mais de entendimento. Se a gente prestar atenção em Mateus, Mateus ele foi escrito numa perspectiva judaica, ou seja, para mostrar que Jesus é de fato o Messias prometido no Antigo Testamento. Então ele foi escrito numa perspectiva judaica, falando para judeus. Tanto que ele fala da genealogia toda. Não vou me alongar, né? Deixa eu parar por aqui, senão eu me alongo muito e a aula fica muito longa. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito para quem? Para a igreja de Roma, preparando eles para quê? Para aquele sofrimento que eles estavam passando e que eles iam passar, devido às perseguições que Roma estava trazendo. Tem muito contexto nisso, mas eu resumi bastante aqui para vocês. O Evangelho de Lucas, o Lucas era médico, todos nós sabemos disso, foi escrito para Teófilo, né, e foi escrito visando ali fortalecer a fé dos crentes e resistir, levando eles a resistir ali a ataques daqueles incrédulos que estavam ali tentando interferir. E recomendar a todos os cristãos que eles fossem e pregassem o Evangelho. Né? O Evangelho de João já enfatiza o quê? A identidade de Jesus como Filho de Deus, e ele suplementa todos os outros 3 evangelhos sinóticos. Todos os outros 3 evangelhos sinóticos. E o que é evangelho sinótico? Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos. Sinótico significa que tem bastante histórias em comum, são muito parecidas, embora sendo faladas para pessoas diferentes, para os judeus, para Roma. Então ele enfatiza isso. São histórias mais ou menos ali em comum. Aí nós chegamos no livro de Atos. O livro de Atos já traz um panorama da igreja primitiva, de 30 ali até 63. Quando eu falo de 30, vocês vão falar, mas lá você falou de 63 assim. De 30 a 63, tá? Porque foi aquele momento de Cristo, aquele momento que Cristo estava ali. Foi quando Cristo morreu, logo depois da sua morte. Então eles começaram a pregar o Evangelho, começaram a espalhar o reino de Deus para todo o mundo. Foi naquele momento, foi ali naquele momento do Pentecoste, e tudo que deu sequência àquilo. Então se concentrou, Atos dos Apóstolos, se concentrou ali no papel exercido pelos apóstolos. Pelos apóstolos. A próxima, Romanos. A carta aos Romanos. Eu sempre indiquei a todos uma leitura de Romanos com bastante atenção, sempre indiquei isso. Ela enfatiza o que? A doutrina da salvação por intermédio de Jesus Cristo. Ele traz ali orientações práticas para que a vida do cristão se prossiga, né? Ele fala de uma universalidade do pecado, 1 Coríntios, ali em Paulo também, ele fala de 1 Coríntios, e ali ele enfoca a necessidade de se aceitar a autoridade do Senhor. Ele usa ali um pouco de ironia, um pouco de sarcasmo, ele faz perguntas retóricas, mas é dessa maneira que ele trabalha ali em 1 Coríntios. Ele leva as pessoas a entenderem e aceitarem a autoridade de Deus dessa maneira. Já 2 Coríntios, 2 Coríntios, ela revela mais um pouco ali o coração de Paulo, de uma maneira mais pessoal. Ele fala ali de falsos profetas, ele fala da integridade, que ele é íntegro para poder apresentar o evangelho, e os outros, na grande maioria, são falsos profetas, ensinando erros. A Gálatas foi a carta provavelmente a mais antiga escrita por Paulo. Ela é uma carta bastante intensa. Ela apresenta vigorosamente a verdade de que a justificação vem pela fé, que nos leva a uma transformação. E assim, transformados, nós seremos justificados. Né? A carta de Efésios, além da armadura de Deus que nos apresenta, ela nos chama a vivermos de uma maneira digna de vocação, daquela vocação que nós recebemos. É a graça de Deus mostrada aos pecadores que estão em Cristo. Fala da união da igreja. A união, o propósito é unir a igreja, porque aquele muro foi quebrado, não existe mais gentil, não existe mais judeu. Hoje, para Deus, é a sua igreja, é a igreja
de Deus, é aqueles que aceitam o seu evangelho, é aqueles que vivem a sua palavra. É assim que nós temos que entender essas coisas. A carta aos Filipenses, aos Filipenses, ela mostra ali um forte laço entre Paulo e a igreja de Filipe. Por quê? Essa igreja, ela manda oferta para Paulo, que foi recebida ali na prisão, e aí ele vai informar a igreja toda a situação de vida, mostrando a sua fé, embora passando por tudo aquilo, né? A carta aos Colossenses, meus amados. Na carta aos Colossenses, ele tenta corrigir os falsos ensinamentos que surgiram na igreja. Ele apresenta uma descrição clara de que Jesus é o Senhor do universo. É o Senhor do universo. 1 Tessalonicenses, Paulo ali ele passa pouco tempo naquele local. E ele escreve a eles para instruir o quê? Instruir os novos convertidos, porque ele passa pouco tempo ali. Então, para instruir os novos convertidos, ele passa algumas instruções escritas para eles. Já 2 Tessalonicenses é um reforço desta primeira carta. Ele esclarece um pouco mais sobre viver uma vida cristã à luz da eminente volta de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A primeira, 2 Timóteo e Tito, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, vejam bem, ela apresenta a qualificação do ancião, a responsabilidade moral do cristão e a salvação através da conduta cristã, ou seja, ele ali ensina como é que deve se portar, como é que deve ser o ancião, como é que ele deve se preparar para a vocação para o santo ministério, o mestre, o pastor e assim sucessivamente. Já Filemon é uma carta particular. Se vocês lerem, vocês vão entender. É uma carta muito simples, uma carta particular. Trata de um escravo fugitivo chamado Onésimo. Também ele é muito, muito interessante. Ok? Hebreus. Nós vemos ali em Hebreus que tudo aquilo que começou no Antigo Testamento continua no Novo Testamento. Então começou no Antigo e veio para o Novo Testamento. E é aperfeiçoado por Jesus. Claro. Porém eu entendo, eu discordo aqui do autor, entendam, a minha discordância é minha, mas eu entendo não como uma descontinuidade, tipo, vinha de uma maneira e Cristo veio e descontinuou o que estava sendo feito e mudou alguma coisa. Não, eu entendo, o autor fala dessa maneira, que houve uma descontinuidade. Mas eu entendo que houve uma continuidade segundo o propósito de Deus. Era o propósito de Deus que algumas coisas fossem, não foi adicionadas, mas aperfeiçoadas em Jesus. Jesus aperfeiçoou. É pecado você adulterar? Hoje eu digo para vocês, é pecado se você olhar cobiçando a mulher do próximo. Se você no seu coração estiver cobiçando, então houve um aprimoramento, um aperfeiçoamento. E eu entendo isso como o propósito de Deus para todas as pessoas, né? A carta de Tiago, vamos para a carta de Tiago, senão a gente se alonga muito nos assuntos, né? A carta de Tiago, ela é um complemento dos ensinos de Jesus. É a carta mais judaica do Novo Testamento. Porque ela traz uma igreja universalizada sobre o registro dos 4 evangelhos. Muito bom esse texto também. Bom, todos eles são bons, mas tem alguns que a gente pega mais assim, presta muito mais assim tempo, dispõe de muito mais tempo, volta para ler de novo e vai e pesquisa e busca e olha, é uma luta dentro do coração da gente para ver o que a gente vai fazer da gente quando a gente começa a ler e se interessar pelas escrituras, né? 1 Pedro, ela já encoraja os cristãos que viviam ali na região da Ásia Menor, porque eles enfrentavam ali grandes perseguições. E ele mostra assim que eles devem se lembrar que o nosso verdadeiro lar é o céu, que nós aqui somos apenas peregrinos, meus amados. A carta de 2 Pedro já vem para nos alertar sobre falsos profetas, sobre as influências negativas que eles estavam trazendo e apresentando para quem queria viver uma vida moral, né? E assim ele encoraja os cristãos a preservarem em si as virtudes divinas, as virtudes de Cristo. Então é dessa maneira que nós temos que entender a segunda carta de Pedro.
Já a 1 João, meus irmãos, o autor ele enfatiza a necessidade da associação da fé com a ação. Da fé com a ação. Nós já falamos bastante a respeito disso também. O que vem de um relacionamento com Cristo. Ele instrui, admoesta e ele encoraja todos os seus leitores. 2ª e 3ª João. 2ª e 3ª João, meus amados. É um conselho para a senhora eleita. E quem é a senhora eleita? Né? Então é um conselho para que ela seja fervorosa no amor cristão e ser vigilante contra os enganadores. E aí nós vemos a carta de Judas. Esse Judas não é o Iscariotes, é o Judas, irmão de Jesus. Se quiserem ver lá, está em Mateus 13, no versículo 55, apresentando ele como irmão de Jesus. Ele apresenta que nós devemos defender o evangelho com todo vigor. Ela é muito parecida com a carta de 2 Pedro. Ela fala sobre falsos mestres, sobre pessoas que estão infiltradas na igreja, pessoas que nós recepcionamos como os pastores e, infelizmente, tem uma doutrina totalmente diferente da nossa, quando não são enganadores. Né? E, por fim, chegamos no livro de Apocalipse. E nós vemos ali o Filho do Homem ressurreto e glorificado, que se revelou ao apóstolo João. Ele levou ali um diagnóstico às 7 igrejas da Ásia Menor e revela também uma série de visões que apresentam o final dos tempos, encorajando os cristãos a resistir ao pecado, ou aos pecados, né? É claro. Mas é certa e enfática em relatar que Cristo será o vencedor, junto com a sua igreja que foi alcançada pelo reino através de missões. E hoje nós, munidos de todas essas informações e reconhecendo elas, né, nós damos prosseguimento ao vídeo do Senhor até que Ele venha e nos leve à nossa morada celestial. Desculpem. Amém? Que Deus abençoe vocês. Foi uma